Glória a Deus. Trouxe a Bíblia? Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6, a partir do versículo de número 19. Mateus 6, 19. Está escutando bem aí atrás? Mateus 6, 19. É a continuidade aí da nossa série no Evangelho de Mateus. Acho que o Neuza né? Tá baixo. O Neuza também está baixando. É a continuidade aí do nosso tema da série aí no Evangelho de Mateus. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora. Pedimos ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, Senhor, a cada um de nós aqui nessa noite. Fala, Senhor, conosco, fala aos nossos corações, a cada um individualmente e também a tua igreja coletivamente. Nos leva, Senhor, meu Deus, a compreender a profundidade, Senhor, meu Deus, a grandeza da tua palavra, para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Pai, e repreendemos desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, e pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua Palavra, Teu Santo Espírito tenha um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, domingo passado nós demos uma pausa, para a gente poder falar acerca da Páscoa. E hoje eu pensei, será que a gente fala de outra coisa? Será que a gente dá continuidade? E aí, lendo o texto, e refletindo acerca desse texto, eu pensei, não, é esse texto mesmo. É isso que nós temos para falar hoje. Talvez, acho que agora ficou muito alto, vai dar a microfonia. É isso aí, me ajuda, vai dar certo. Bom, talvez então tratar dessa temática no dia do aniversário dessa igreja, parece um tanto desajustado, Porém, se nós olharmos bem
de perto esse tema, esse texto, né, e aquilo que nós vamos ouvir nessa noite, nós veremos o quanto é fácil, meus irmãos, que os nossos corações se percam no meio da caminhada. E assim que na nossa vida cotidiana, né, as nossas vidas individuais, assim como na vida da igreja, se confronta um desejo constante por conforto, que cada um de nós de alguma forma carrega por conta dos nossos desejos pecaminosos. E há um desejo constante também de que de alguma forma nós venhamos a nos pegar conformados com aquilo que já temos ou com aquilo que de alguma forma justamente nos traga esse conforto. Então, o nosso confronto pela palavra de Deus é justamente a nos levar a distanciar disso, para que nós não venhamos nem nas nossas vidas individuais, nem na nossa vida coletiva como igreja, nos pegarmos então assim ansiosos por viver esse tal, esse anseio, né, de nos sentirmos agora bem, nos sentirmos agora já tendo conquistado tudo que queremos. De alguma forma a gente acaba buscando isso através de ganhos particulares, financeiros. Então a gente precisa despertar sobre isso, e aqui o Senhor faz exatamente isso. Tenta afastar o coração dos seus discípulos desse desejo por um tal conforto que vem das coisas desse mundo, para fazer com que eles possam estar então com seus corações firmes no Senhor e não nas coisas que esse mundo dá. Então nós precisamos pensar sobre isso, que no fim das contas, tudo o que nós fazemos ou deveríamos fazer é sobre proclamar o reino de Deus. É sobre, antes de tudo, pensar acerca das coisas do Senhor. O que nós necessitamos de verdade é fazer aquilo que Ele espera de nós e que assim Ele nos conheça, nos encontre, nos ache. Então, para nós enquanto igreja hoje, eu acho que é uma mensagem importante, algo importante para nós refletirmos. Só para contextualizar, no culto passado, no domingo retrasado, na verdade, o início do capítulo 6 do Sermão da Montanha, Jesus tratou a respeito das práticas espirituais. Falou da esmola, da oração, do jejum, mas especialmente ele tratou a respeito do risco que nós temos de viver uma ostentação espiritual. Ou seja, tentar fazer da nossa espiritualidade algo que nos apresente diante dos homens. E Jesus deixou bem claro que não é isso que Ele quer de nós. Ele quer, antes de tudo, que a nossa vida espiritual seja diante dEle e que, fazendo diante dEle, servindo diante dEle, orando, contribuindo, jejuando diante dEle, nós sejamos vistos por Ele e não por outras pessoas, para que nós tenhamos recompensas no céu e não recompensas aqui meramente terrenas. De alguma forma, Jesus está aqui já apontando para o que nós vamos falar hoje. Porque aquilo que fazemos diante de Deus e aquilo que Ele gera então nas nossas vidas, se por um lado não deve ser feito para demonstração aos outros, por outro lado, gerará em nós algo que será visto pelos outros. O nosso testemunho então diário, ele precisa ser uma consequência dessa nossa vida íntima com Deus. O nosso testemunho, aquilo que as pessoas veem de nós, olham em nós dia após dia, ele deve ser sim uma consequência desse nosso relacionamento diário com o Senhor. Não uma hipocrisia, não um engano, não uma ostentação, mas uma consequência do nosso amor e da nossa devoção a Deus. Então aqui nesse texto, para ficar mais prático, nós temos aqui algo como se fossem algumas perguntas que vão estruturando aqui esse texto e que facilmente o Senhor nos faria ou nos faz essas perguntas nessa noite. E a primeira pergunta é: onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro, ele está no céu ou ele está na terra? No versículo 19, Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Bom, nós não devemos, meus irmãos, considerar as coisas terrenas como as melhores coisas.
como as coisas mais valiosas. Nós não devemos cobiçar a abundância dessas coisas e nem confiar nas coisas desse mundo como a nossa segurança no porvir. Nós não devemos também nos satisfazer nessas coisas como sendo então tudo que nós precisamos. É claro que Jesus aqui ele não está condenando a riqueza em si, o fato de que alguém possui uma grande quantidade de bens. Ou Jesus também aqui não está condenando diretamente a ação de se precaver, porque se precaver, guardar uma reserva, se preparar para passar o mês ou para passar o ano, não é algo errado. Fosse errado, nós não teríamos biblicamente o exemplo das formigas. As formigas são para nós, biblicamente, um exemplo. As formigas que se preparam durante o verão para passar o inverno. Então, se fosse errado essa precaução, nós não teríamos esse exemplo aí expresso biblicamente para nós. Então, Jesus não está condenando isso. O que Jesus está condenando aqui claramente para nós é a avareza, esse apego excessivo ao dinheiro, mostrando então que as riquezas desse mundo são perecíveis, elas são corruptíveis, elas são também sujeitas a uma ação violenta exterior. É o que diz o texto. O texto diz que esses tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destrói, ou seja, eles podem se corromper. Eles se corrompem, na verdade. Eles se perdem. Os tesouros dessa terra se perdem. São passageiros. Não há como considerar que as coisas desse mundo podem ser tomadas aí como perenes, muito menos como eternas. Não, meus irmãos, as coisas desse mundo passam. Você vai ali, compra um tênis para passar o Natal, né? Aí quando chega no outro Natal, você quer um outro tênis para passar o outro Natal. Porque aquele outro tênis anterior, ele já não serve mais. Ele se corrompeu de alguma forma. Ele foi perdendo ali, de alguma maneira, o seu valor. E assim são as coisas desse mundo, elas vão se perdendo. Você precisa, muitas vezes, mudar, trocar. Então, assim são essas coisas. Da mesma forma, os nossos recursos financeiros, eles vão ficando, eles perdem o seu valor. De repente, meus irmãos, uma situação de guerra, você pode ter o dinheiro que for, e de repente não fazer sentido, você não ter de onde tirar, você não ter como transferir. Olha o dia da gente hoje, está tudo lá nas contas da gente. Muito improvável que alguém aqui nessa noite tenha mais de 100 reais no bolso, né? Não é porque a gente está na lisura, não. É porque a gente não anda também mais com o dinheiro de papel. Aí pronto, daqui a pouco a gente está aqui 1h30 de culto e de repente estourou um negócio aí que a gente não sabe, parou tudo, parou o sistema, parou tudo. Aí lá vai. Aí você diz assim, mas eu tenho... O pessoal diz, dinheiro no Pix, né? Dinheiro no Pix, gente, é dinheiro na conta. Aí você faz o Pix é só transferência, tá? Aí o pessoal diz assim, eu tenho dinheiro no Pix. Pronto, faz teu Pix agora. Aí tinha 1 milhão no Pix. Pronto, mas ter 1 milhão agora não vale de nada. Vale de nada. E aí a gente fica aí nessa insegurança. Criaram os bitcoins. Bitcoins é criptomoeda, né? Uma moeda que você consegue fazer trocas, envios, compras, sem precisar dos bancos, porque os bancos, eles são uma barreira. Aí tudo bem, é um negócio super bacana, mas e se eu não tiver internet? Já era. Tá lá, tá preso, não consigo usar. Ah, pastor, eu tenho um plano de saúde top. E se não der tempo de chegar no hospital? Naquele dia que parece que a gente mais precisava. Todas as coisas desse mundo, meus irmãos, eles são assim. Elas são assim, a gente vai encontrar algum ponto ali onde a gente percebe que elas perdem o seu valor,
perdem o seu sentido. E a gente precisa então ter essa compreensão. O texto diz que onde os ladrões arrombam e furtam, qualquer coisa que nós tenhamos nesse mundo, que tenha algum tipo de valor, de alguma forma pode ter alguém que tenha o interesse de roubar, de furtar, de ficar para si, de tomar para si. Porque assim são as coisas desse mundo. Então, mas eu tinha um Nokia não sei quanto lá. O ladrão não chega perguntando qual é o seu celular. Não, ele diz assim, dê-me aqui o celular. Depois ele vai ver se ele taca na parede ou se ele vende. Mas aí ele leva o celular. Tem uma conta muito cheia. Tem gente todo dia tentando invadir as nossas contas. Então, por menor ou maior que seja o valor dos nossos bens, eles estão sempre ali, de alguma forma, sendo alvo de investidas daqueles que querem tomar para si. Então Jesus traz essa clareza. Esses tesouros da terra não devem ser o nosso alvo de acúmulo. E entenda bem, meus irmãos, não ser o alvo de acúmulo não quer dizer que nós não tenhamos que ter alguma coisa. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter o dinheiro no Pix. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter o nosso dinheirinho na carteira. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter os nossos bens ou alguns bens. Mas isso não deve ser o nosso alvo. Aquilo pelo qual nós movemos o nosso coração todos os dias. Amém? Jesus traz o contraponto aqui. Qual é? Versículo 20. Mas acumulem o quê? Para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então Jesus diz que tem algo que deve ser acumulado. Dá inclusive os motivos aqui como contraponto, dizendo que essas coisas, as traças e a ferrugem não destroem, porque estão nos céus. Os ladrões não arrombam nem furtam, porque estão justamente no céu. São aqui um tesouro que não é alvo dessa corruptibilidade. Preste atenção aqui. Jesus deixa claro que há tesouros na terra e há tesouros nos céus. A grande questão é, quais nós vamos buscar acumular? Atrás de quais nós estaremos todos os dias? Jesus diz que esses tesouros dos céus, nos céus, eles devem ser acumulados. A nossa sabedoria, então, deve nos fazer acumular esses tesouros. Um tesouro que estará no lugar seguro, livre das corrupções desse mundo e daqueles que desejam tomá-lo por meio da violência. Aquilo que temos acumulado como tesouro no céu, nenhum homem mau pode tomar. Nós vemos volta e meia pessoas que são alvo de um assalto seguido de morte, latrocínio. Toma-se os bens e a gente muitas vezes lamenta, né? Temos que lamentar de fato. Por que não levou só os bens? Porque ainda tirou a vida daquela pessoa. Mas ainda, meus irmãos, que nós, homens, humanos, possamos lamentar aquilo que nós estamos vendo, se há tesouros nos céus, aquela pessoa mal intencionada, aquele homem ruim, ele não pôde levar além disso. Ele não conseguiu tocar naquilo que está guardado nos céus. E por isso nós precisamos então ter essa certeza que aquilo que está acumulado como tesouro diante de Deus, isso jamais se toma, isso jamais se perde. O que seria tesouro no céu? Algumas expressões bíblicas que vão nos fazer perceber o que seria isso. Uma herança incorruptível, uma alegria indizível. Também, meus irmãos, quando nós usamos aquilo que nós temos aqui nesse mundo, para os nossos recursos aqui, para a causa do Evangelho, isso também é acumular tesouro nos céus. Então, quando eu e você usamos aquilo que temos para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a obra do Senhor avance, para que a vida das pessoas seja tocada pelo Evangelho, isso é acumular tesouro nos céus. A Deus estava falando agora há pouco, né, de ensinarmos os nossos filhos
Eu sei, é legal quando a gente compra um brinquedo, um presente para as nossas crianças, quando a gente dá uma coisa legal, mas assim, o quanto a gente investe na vida espiritual deles? Será que são mais caros os brinquedos ou os livros que nós damos, o que compramos para ler junto com eles? Aquilo que nós temos investido em escola, caríssimo hoje você pagar uma escola particular. A gente gasta mais com isso ou com aquilo que vai edificar a vida espiritual dos nossos filhos? Será que temos pensado nisso? Será que tudo que diz respeito à vida espiritual a gente já acha caro demais? E aquilo que diz respeito às coisas desse mundo, a gente acha, não, tem que gastar, tem que pagar, tem que ser. Então, são coisas que nós precisamos pensar. Acumular tesouros nos céus, meus irmãos, é fundamental para nós. Investir na nossa vida espiritual, no nosso crescimento espiritual. Qual foi a última vez que você comprou uma Bíblia? Sabe? Trocar a Bíblia. A minha Bíblia está aqui, ó, essa página aqui. Mas eu estou com uma nova. Eu estava dizendo outro dia aqui no culto que eu estou com medo ainda de usar ela, que eu ainda estou aprendendo a lidar. Minha memória é muito visual e essa aqui eu já uso há bastante tempo. Mas Bíblia, livros que nos edificam. A gente vai ali no lanche, rapidinho você gasta 30, 40, 50 reais, compra um livro de 15, compra um livro de 20, um de 30. Há quanto tempo você não compra algo para edificar a sua vida? Para abençoar a sua família? Será que é tão caro mesmo? Ou será que nós que temos colocado outras prioridades na nossa vida? Precisamos pensar. E porque precisamos pensar, Jesus diz aí no versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso coração segue o nosso tesouro. Onde está o tesouro, o coração estará lá. Onde o tesouro estiver, ali estará a nossa esperança, a nossa confiança, estarão os nossos investimentos, as nossas alegrias, os nossos deleites, eles estarão todos onde estiver o nosso coração. A Neuza estava contando aqui, né, que ela estava em Brasília agora, mas seminário Amo Crianças lá, seminário nacional, muito grande. Na verdade é o maior seminário nessa área do Brasil. Eu acho que Neuza foi 2 ou 3 vezes antes de ser convidada para ser preletora. Não era conhecida, ninguém conhecia, mas foi 2 ou 3 vezes lá, a gente tirando o bolso para bancar para ela ir. Para ser edificada, para ser fortalecida, para aprender mais aquilo que ela ia fazer. Nosso ministério, será que a gente não investe por quê? A gente investe tanta coisa. Junta aí os nossos pacotes de um monte de coisa que a gente paga agora todo mês e para pensar em relação à nossa vida espiritual. O que a gente tem investido? Onde a gente tem colocado esses recursos? Então, assim, pensar sobre isso é muito importante. Falei aqui no domingo passado, né? Sábado a gente teve a apresentação da peça. Aí falei, gente, convida o pessoal, convida as pessoas. Aí o ingresso era R$5, né? Era mais só pra gente ter o controle da igreja, para não ficar super lotado. Se eu soubesse que não ia lotar, do jeito que não lotou, a gente deixava aberto, porque a preocupação não era o dinheiro. Mas aí eu fico pensando, será que a gente ficou com pena de dar R$5 para levar alguém? Porque é fácil convidar, deveria ser, né? Quando a gente é gratuito qualquer coisa. Agora, se eu preciso pagar para convidar, tá aqui, fulano, ó, vamos lá. E a pessoa nem vai saber que tem ingresso, porque você comprou, você pagou e tá ali pensando em investir na vida daquela pessoa. R$5 é uma passagem hoje, não? Passagem hoje tem de 4 e pouco. Então, assim, são coisas que a gente precisa pensar. Onde está o nosso tesouro? Porque onde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Onde tiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então essa é a primeira pergunta, onde está o nosso tesouro? A segunda pergunta é, como são os nossos olhos? Versículos 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Jesus faz aqui algumas afirmações que nós precisamos pensar sobre elas. Primeiro, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, os nossos olhos, eles têm o poder de conduzir a prática do bem ou do mal. Eles nos elevam ou eles nos rebaixam. Alguns entendem que aqui nós podemos usar por analogia também a ideia do coração. Assim, o nosso coração, assim, os nossos olhos, eles são a candeia do corpo, eles direcionam, eles são essa luz que aponta, que direciona, que dirige ali o caminho. Jesus diz logo em seguida que se os seus olhos forem então bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que é ter olhos bons? Se nós dizemos assim, não, mas nós somos maus, pecadores. Jesus está falando aqui, não que nós somos perfeitos, homens que não erram, mas Jesus está falando de olhos inclinados à bondade e ao amor. Olhos inclinados àquilo que o Senhor nos ensina. E aí eles então guiam a vida de um homem, de uma mulher, um cristão genuíno. Porque eles são bons. Basicamente, meus irmãos, aqui daria, assim, para a gente destrinchar aqui uma reflexão assim, bem profunda, mas basicamente isso vem daquilo que nós aprendemos acerca da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, vamos sendo moldados por ela. Então a palavra de Deus é que molda então os nossos olhos, aqui segundo essa expressão. Então a palavra de Deus chega à minha vida, ao meu coração, eu internalizo, creio naquilo ali, eu passo a viver agora de acordo com essa verdade. Assim são os meus olhos. São as boas decisões de fazer aquilo que é correto, aquilo que agrada a Deus. Então se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz, ou seja, teremos uma vida com consequências adequadas de acordo com a palavra de Deus. Mas se os nossos olhos forem maus, diz a palavra, todo o seu corpo será cheio de trevas. Então, da mesma forma, né, pegando aqui a posição contrária, se forem maus os meus olhos, ou seja, se os ensinos da palavra de Deus não chegaram ao meu coração, se chegaram até diante de mim, mas eu não aprendi aquilo ali, não tomei como verdade, não passei a praticar isso, todo o meu corpo será de trevas. Todo o meu viver será um viver equivocado, errado, contrário à palavra de Deus. As minhas ações serão erradas. Então, como são os nossos olhos? Como é esse nosso coração? O que tem moldado a nossa vida? Pensar a respeito disso é importante, meus irmãos. Porque não se está falando aqui de pessoas fora da esfera religiosa. Está se falando de pessoas aqui que estão lá, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, estão na igreja. Mas como são seus olhos? Como são os nossos olhos? O que acaba moldando as nossas atitudes? O que nos direciona? A gente precisa pensar sobre isso. Hoje a gente veio para cá de manhã, a Jade já estava dando aula aqui embaixo, né, falando a respeito de não pagar o mal com o mal. Se paga o mal com o bem. Sabemos disso. Agora, como são os nossos olhos? Saber, por saber, qualquer um pode saber. Mas como são os nossos olhos? Eu recebi isso, eu tomei como verdade, e agora eu começo a praticar isso na minha vida, ou eu apenas ouvi, achei interessante, mas eu deixei lá, guardadinho, e continuei a prática da minha vida de acordo com a minha vontade. Na nossa caminhada isso é muito importante, meus irmãos, porque a gente pode estar crescendo como igreja, a gente pode estar com uma estrutura melhor, a gente pode fazer festa, a gente pode ter alegria aqui na hora de cantar um louvor. Mas se os olhos forem maus, se o nosso coração for inclinado a essa maldade, tudo que há em nós será cheio de trevas. Tanto que Jesus agora conclui, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu sempre achei esse versículo, esse trecho aqui muito impactante. Porque Jesus diz, se a luz que está em vocês
são trevas, e a gente se pergunta assim, como assim uma luz que é trevas? É justamente essa aparência, essa vida religiosa que nós temos, e uma vida religiosa não no sentido pejorativo a priori, não é errado ter uma vida religiosa, vir à igreja, frequentar os cultos, ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia em casa, ter uma vida religiosa. Porque passaram a usar muito a ideia de religião, religiosidade, religioso, tudo como sinônimo de coisa ruim, e isso não é uma verdade. Mas, se essa vida religiosa que nós temos for apenas uma aparência, não for uma verdade, é isso que Jesus está falando. A luz que há dentro de vocês são trevas. A luz que há dentro de nós vai ser trevas, porque a gente tem uma aparência de algo que não é uma verdade no nosso ser, no nosso interior. Então a gente deve ser guiado por aquilo que é bom, a gente deve amar aquilo que é bom, deve amar a palavra de Deus. Não podemos nos permitir sermos alcançados por essa corrupção. Por isso devemos amar a palavra de Deus. Mas se essa luz que há em nós, essa aparência que há em nós, na verdade, é de trevas internamente, é uma mentira, é um engano, a expressão aqui de Jesus é muito forte, que tremendas trevas são. Ou seja, quão grandes são essas trevas. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim, é pior, meus irmãos, é pior alguém que aparente ser luz, não ser luz, do que alguém que sabidamente não é luz. Pior, não no sentido do pecado pessoal, até da condenação dessa pessoa, mas pior no sentido das consequências que isso pode gerar. Porque alguém que já não ama o Senhor e já viva em trevas, ela não consegue passar a ninguém alguma ideia a respeito de Deus. Porém, alguém que diga amar ao Senhor, frequente igreja, participe, se envolva, seja uma liderança, pregue, enfim, se apresente como um cristão, mas a verdade, a sua vida é um engano, é uma mentira, ele leva quantas pessoas para o inferno? Com uma aparência de fé, com uma aparência de amor, uma aparência de caridade, uma aparência de uma vida com Deus. Quantas pessoas se levam para o inferno? Recentemente, essa semana, prenderam um padre e um pastor. Não juntos, não é o mesmo caso, mas os dois acusados de crimes que envolvem coisas sexuais, atitudes que envolvem a área sexual. O pastor em relação a jovens da sua igreja e o padre em relação a crianças. Quantas pessoas não são distanciadas de Deus por gente que aparenta ter luz, mas na verdade vive nas trevas? Nós temos que tomar esse cuidado. Nós não podemos ser, meus irmãos, só uma aparência, uma placa lá fora. Nós não podemos ser a igreja na palavra, externamente, e em trevas no coração. Não podemos. Temos que ter cuidado, na verdade, dos nossos corações. Sondar a nós mesmos, nos arrepender dos nossos pecados, mudar aquilo que precisa ser mudado. Enfim, meus irmãos, pensar sempre como estão os nossos olhos. A terceira pergunta aí é: a quem nós servimos como Senhor? Está aí no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui Jesus fecha a história, ou esse trecho aqui, esse primeiro trecho, deixando bem claro que é um engano considerar que se pode servir aqui a dois senhores. É um engano considerar, meus irmãos, que as nossas próprias almas conseguem servir a Deus e a esse mundo, especialmente a esse mundo através da ideia aqui do dinheiro. Não é possível. Aí a gente fica nesse conflito, né? Mas como assim? O dinheiro ele é necessário.
A gente oferta aqui em dinheiro, pastor. Como é que faz agora? Traz saco de arroz? Vou plantar e trazer o saco de arroz aqui para ofertar? Não é sobre isso. Jesus está aqui apontando, meus irmãos, de fato, quem nós temos servido. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Ele deve nos servir, mas ele não deve mandar em nós. A verdade é que muitas pessoas são guiadas pelo dinheiro. Pelo dinheiro, pessoas casam. Pelo dinheiro, pessoas se mudam. Pelo dinheiro, pessoas vão atrás de algo melhor. E geralmente é só o dinheiro. O irmão está lá, está numa boa igreja, ama o Senhor, serve a Deus, se encontrou ali em um ministério, a sua família serve naquele lugar, enfim, tem crescido no Senhor. Aí de repente, uma proposta de emprego com um salário muito maior. Aí diz assim, que bênção, né? Eu brinquei aqui outro dia, acho que foi no culto de quarta-feira, né? Todo mundo ia dizer assim, olha que bênção, salário maior, vai lá. Onde é que você vai? Cidade tal. Igreja lá, bíblica, boa. Gente lá que você conhece, temente a Deus. Vou encontrar quando chegar lá. Rapaz, isso é risco. Não, qualquer coisa a gente fica lá só congregando em casa. Passa um tempo, tá lá, a família do cara tá uma geladeira de fria, distante de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que dirige mesmo a nossa vida? Porque é muito fácil dizer assim, olha, é a direção de Deus. Será? Será que não são os nossos desejos? Será que não são a nossa vontade que estão mandando, dominando a gente? Não precisa ser para outra cidade não, às vezes outro bairro. A gente já vai e se taca embora. Então, meus irmãos, pensar sobre isso é muito importante. Eu vou comprar algo, eu comprei por quê? Eu vou fazer um curso superior, por quê? Eu vou investir algo, por quê? Qual o sentido? Quem manda na minha vida? Será que é Deus? São reflexões profundas que a gente deve fazer diariamente. Quando eu digo a vocês que nós, enquanto igreja, também nós temos esse desafio, é porque é verdade. Estamos aqui nós trazemos as nossas contribuições para esse lugar. Aí esse dinheiro está aqui, no caixa da igreja, e a gente tem que tomar as decisões. O que a gente vai investir? O que a gente vai fazer? Investir em estética é importante, necessário, uma estrutura, algo que torne mais adequado, tudo isso é muito importante. Mas a gente sempre tem que ficar ali naquele dilema, sabe? Será mesmo que é isso aqui? Será que isso aqui a gente não está só atrás da nossa estética? É tanto que a gente tem um critériozinho na diretoria da igreja, que a gente elenca algumas coisas que tem que fazer, tem que investir. Os líderes trazem algumas sugestões também. Aí a gente vai lá ponderando. Olha, isso aqui é prioridade, realmente, isso aqui é necessidade assim, da igreja, assim, necessidade zero. A gente vai lá e dá prioridade para isso aqui. Isso aqui não é uma extrema necessidade, mas isso aqui vai ajudar muito no trabalho ministerial, alguma coisa do tipo. Aí a gente vai lá e essa aqui fica para depois, mas uma hora a gente faz. Mas se surgir alguma necessidade anterior a isso, algo mais importante, aí isso passa na frente. E aí a gente vai fazendo assim, sabe, esse escalonamento das coisas. Porque é legal, cara, ter um som bom, ter uma bateria boa, né, Pedro? Vai chegar, né, Jesus, vai chegar o dia. Cara, que só bateria. Alexandre trabalha com ar-condicionado e manda a gente montar ar-condicionado. Aí a gente fica nesse negócio, mas tudo isso é importante. É bom. A gente está nesse período, hoje choveu. Mas daqui a um tempo, segundo semestre, vai estar mais quente, você vai chegar aqui, os ar-condicionados aqui não suprem tudo. E se Deus quiser vai chegar mais gente, amém? E aí não vai suprir tudo. Aí então precisa, mas
pensar sobre isso. Então, como igreja, é importante a gente pensar, você na sua vida individual tem que pensar sobre isso, porque o tempo inteiro a gente tem que estar ponderando a quem nós servimos. Servimos a Deus ou ao dinheiro? E algo muito importante, e algo muito legal, na verdade, que eu aprendi um tempo atrás, uma expressão, na verdade, é de que é o dinheiro de Jesus. Se a gente pensar assim o tempo inteiro, meus irmãos, esse dinheiro é de Jesus. É claro que Jesus se importa contigo, suprir necessidades alimentares, vestuárias, a gente vai já falar sobre isso. Um dia diferente, um lazer, comer uma pizza. Gente, é bênção demais assim, você sair, tá? Comer uma pizzazinha de leve, bacana, é legal. Agora, é isso que me move? Comprar coisas é o que me move? Ter mais é o que me move? Ostentar é o que me move? Quem dirige a minha vida? Jesus deixou bem claro, e aqui esse princípio, ninguém pode servir a dois senhores. A ideia aqui, até presente, muito claro aqui nesse tempo, era a ideia de que geralmente escravos ali tinham senhores. Enquanto esses senhores andavam juntos, esse escravo podia servir os dois, que eles tinham a mesma ideia. Mas quando cada um tomava um rumo, decisões e planos diferentes, separavam os seus negócios, agora esse escravo ele fica com um, ele fica com o outro. Ele não vai mais conseguir servir aos dois. Para a gente é um negócio um pouco distante, porque a gente vive no tempo das relações trabalhistas. Você consegue assinar a carteira com um e com o outro. Você consegue trabalhar de carteira assinada de um lado e do outro lado você tem o seu próprio negócio. E você vai equilibrando. Aqui não. Os escravos eles só podiam servir a um senhor, não dá para servir os dois. E tinha que se dedicar integralmente àquele a quem ele decidisse, ou aquele a quem ele fosse tomado ali como escravo. E então os senhores eles exigem dedicação exclusiva. Então o dinheiro ele pode fazer isso. Se ele roubar o nosso coração, tomar a gente para uma dedicação exclusiva para ele. E agora tudo passa a ser regido na nossa vida pelo dinheiro. Tem gente que escolhe igreja pelo dinheiro. Essa igreja aqui muito humildezinha. Não, deixa eu ir para essa aqui, que essa aqui aparenta mais, né? Aí tem os bairros de igreja boa, a gente já vai botar uma igreja num bairro bom desse aí, tá? Mas com certeza não vai ser por causa do dinheiro. Só esperando escolher assim, um menino que tem mais cara assim de rico. Tô brincando. Preparar os pastores, né? O cara de rico. Não pode fazer isso, meus irmãos. Mas tem gente que escolhe por causa disso. Então, é um cuidado que nós temos que ter. Amém? A quem nós estamos servindo? Por fim, a última pergunta aqui desse texto é: o que ocupa o primeiro lugar das nossas vidas? Essa aqui arrebanha todas as outras perguntas e nos leva a um patamar mais elevado. O que ocupa o primeiro lugar das nossas vidas? Os céus ou as coisas materiais? Então Jesus começa aí no versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Jesus estabelece aqui alguns princípios nesse texto. Primeiro, nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida, quanto a que, ele diz,
quanto ao que comer ou beber. Então, aquilo que é suprimento, necessidade, nós não devemos andar preocupados. Nós não devemos andar ansiosos. Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. Nós não devemos andar angustiados. Nós não devemos andar preocupados. Essa é a tônica de todo o restante aqui do texto. Agora, meus irmãos, prestem atenção. Não preocupação é diferente de não trabalho. Não é porque eu estou dizendo aqui, ó, você não vai andar preocupado. Aí você vai chegar amanhã, carta de demissão, meu chefe só estava esperando essa pregação. Não preocupação é diferente de não trabalho. A gente vai trabalhar, a gente vai se dedicar, mas nós não vamos andar angustiados, preocupados, amém? Porque o Senhor supre. Agora, não preocupação não é também andar relaxadamente, viver relaxadamente, como quem não se preocupa com as suas provisões. Gente, é verdade que a média salarial brasileira, ela é abaixo daquilo que nós de fato precisamos, de uma forma geral. Alimento, vestuário. É uma verdade. Muitas vezes o dinheiro não vai dar o mês todo. Agora, a pergunta que nos cabe é: não dá por não dar, ou não dá porque eu não tenho cuidado? Essa é a pergunta. Não dá, pastor, falta arroz e feijão lá em casa. Ok, falta arroz e feijão porque você comprou arroz e feijão para 20 dias, para 10 faltou, ou porque você comprou arroz e feijão para 20 dias e 3 dias foi um lanche que dava para pagar o arroz e feijão dos outros 10. Isso a gente tem que se perguntar. Porque ser imprudente não é ser aquele que não está se preocupando, segundo a palavra de Deus. Isso é ser imprudente. Se para minha família é necessário o arroz e o feijão todos os dias, o pão e o café, e o que o Senhor me deu, o que eu tenho conseguido por meio do meu trabalho, que eu creio o Senhor me deu, é suficiente para o arroz e feijão todos os dias, eu não posso dizer que Deus não me deu o arroz e feijão. Eu não posso dizer que Deus não me deu aquilo que era necessário, mas de repente eu direcionei para algo que não era tão necessário assim. Porque, mais uma vez, é legal o lazer, é legal a gente usufruir de outras coisas. Agora, primeiro as prioridades. Se Deus tem dado aquilo que é prioritário, aquilo que é extremamente necessário, eu não posso dizer que Deus não deu. Porque Ele diz, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. As aves são alimentadas por Deus. Elas ficam sem trabalhar? Não. Elas fazem o seu trabalho. E qual é o seu trabalho? Ir à procura daquilo que Deus disponibilizou. Então, as aves que comem frutas, elas vão atrás das plantas que têm frutas, e elas comem frutas lá. Então Deus está suprindo, mas elas trabalham. Deus está suprindo, mas elas vão atrás desse suprimento que Deus disponibiliza para elas. Agora, se por algum motivo elas começam a viver a sua vida descoordenada e não vão atrás daquele alimento, elas não podem dizer que Deus não deu o alimento. Você entendeu isso? Elas estão ali fazendo isso, aquilo que Deus ordenou. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Aí Jesus usa aqui a ideia da vestimenta. O que é necessário? Vocês têm. Agora, como vocês regem as suas vidas? Como nós regemos as nossas vidas? Podem vocês, cada um, acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? Podemos? Não podemos. Então a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Todos nós, meus irmãos, temos 24 horas por dia. Não estou conseguindo descansar. Você tem as 24 horas de quem está descansando o suficiente. O que está faltando? O que a gente está fazendo de errado? E a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente está vivendo com o coração angustiado, tentando colocar um Deus que não supre aquilo que a gente precisa. Falo a vocês como alguém que tem uma briga com o tempo. Todos os dias. Eu amo acordar cedo, mas eu amo dormir tarde. Aí fica parecendo um panda, né? Que eu amo acordar cedo, mas eu amo dormir tarde. E todo dia eu fico naquela minha batalha achando que eu posso produzir mais, que eu posso fazer mais alguma coisa, que tem algo para fazer. Quando os meninos começam a dormir, Neuza vai deitar, aí eu tenho aquela minha escapada dizendo assim, tem mais uma coisinha para fazer. Mas eu sei que isso é errado. Porque só pode estar errado. Porque Deus não erra, não. Deus não quer eu e você cansados, desesperados. Tem algo que não está legal. Tem algo que a gente não está fazendo bem. Porque os lírios do campo, ele veste. E nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como eles. E por que a gente está desesperado? Por que a gente está angustiado? Então, a não preocupação não pode ser desorganização. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aqui o que Jesus faz para esse povo judeu, que queria completo distanciamento de gentios, de pagãos, é comparar o que eles estavam fazendo justamente com esse povo que eles não queriam contato, que eles não queriam ser, eles não queriam viver aquilo que esses homens viviam. E aí Jesus vai e diz assim, olha, se vocês fazem dessa forma, vivem como pagãos. Ou seja, se vivemos com esse nosso anseio desenfreado, uma vida ansiosa, angustiados, e não temos vivido aquilo que o Senhor realmente nos coloca, nós não vivemos como o povo de Deus. O povo de Deus descansa, amém? O povo de Deus se pega ali diante do Senhor, agradecido por aquilo que tem. E isso é maravilhoso. Poder olhar para Deus e confiar na sua bênção, nas suas provisões, no seu cuidado, enquanto nós trabalhamos prudentemente, equacionamos aquilo que nós temos. Então, muito cuidado. Dinheiro lá nessa conta nem sempre é o que é para usar naquele dia. Olha, tem 100 reais. Torrei hoje. Amanhã, ô Senhor, tem nada. Ou se eu tenho 100 reais e falta 5 dias para o dinheiro cair, é 5 do pão, 5 do pão, 5 do pão, 5 do pão, 5 do pão. 25. Aí do arroz vai depender de quantas pessoas tem na sua casa. Aí você separa, ó, isso aqui com o arroz. Essa semana não dá mais para comer bife. Aí você vai lá, quem come carne de porco, né, mais barato, um franguinho, você vai reduzindo. Ovos, que já superou aquela fase que era nossa, né? Quando a gente era guri, ovo era... Ah, comprou ovo, agora não. Comprei ovo, isso aqui é para minha alimentação da academia. E tá caro demais, né? Que é R$1 o ovo. Mas aí você separa, né? 5 pessoas em casa, 5 do ovo, 5 do ovo, 5 do ovo, 5 do ovo. Gente,
Eu sei que ainda vai ter gente que vai passar necessidade, e a gente como igreja está aí com o dinheiro de Jesus. Agora, o que a gente precisa tomar cuidado é, será que a gente está andando desesperado? Porque nós temos errado? E repensar sobre isso. A igreja tem que pensar sobre isso, os irmãos têm que pensar sobre isso. A gente está lá, está aperreado, mas o plano da internet é o mais caro, o plano da Netflix é o mais caro. A gente tem que pensar sobre isso. Tem que pensar. E aí, meus irmãos, versículo 32. Pois os pagãos aqui correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial, Ele sabe o que nós precisamos. Deus não erra. Deus não falha. Ele sabe o que nós precisamos. Sabe? E, meus irmãos, é motivo para nós de alegria isso. Então, ande com o coração mais contente. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo fala assim, 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo fala assim no versículo 6, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Sabe o que a Neuza fez lá em casa semana passada? Ela fez um suplá. Como é o nome lá? Jogo americano. Fez lá, imprimiu, 2 folhas assim, plastificou, tá lá, nosso jogo de mesa. Se temos o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Pronto, ninguém reclama mais do que está no prato. Que vai ter que brigar com o versículo. É o que nós temos. Se temos hoje, é isso. E glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? E como Jesus conclui tudo isso? Dizendo, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O Senhor nos convida, meus irmãos, a viver essa satisfação nele. O Senhor nos convida a colocá-lo como primeiro lugar, como primazia. Colocar o seu reino como primeiro lugar. Vale para nós individualmente, mais uma vez, e vale para nós como igreja. E agora me direciona a nós enquanto igreja. Não esqueçamos, o Senhor deve ser o primeiro lugar. Sempre o seu reino, a vontade de anunciar o seu reino, isso deve ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer disso. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que todas essas coisas, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é essencial, o Senhor acrescentará. Mas o nosso coração não pode fugir de colocá-lo como primeiro lugar, como primazia, que o seu reino, anunciar o seu reino seja o primeiro lugar. E quanto ao amanhã, pastor, estejamos aí desesperados, angustiados? Não. Cuidemos daquilo que precisamos cuidar, temos as nossas reservas dentro daquilo que é possível. Nós temos aqui na nossa igreja, nós temos um fundo social e nós temos um fundo de reserva, que é justamente para necessidades que possam surgir como imprevisto. Está lá guardadinho, separado, para algumas coisas que eventualmente podemos precisar. Porém, a cada dia o seu próprio mal. Porém, amanhã as coisas podem ser um pouco diferentes, pode mudar a legislação, a tributação, pode mudar a forma como os governos tratam a igreja, mas a cada dia o seu próprio mal. Nós, enquanto igreja, hoje celebremos 3 anos de igreja. Se chegaremos a 4, é a nossa fé, é a nossa esperança, é o nosso desejo, vamos continuar. Mas o que nós precisamos fazer para chegar a 4, a 5, a 10, a 100 anos, não é simplesmente estar agora desesperados,
precisamos juntar mais recursos, abrir mais igrejas, arrecadar mais. Não. O que nós precisamos fazer é dar ao Senhor o primeiro lugar. É o lugar que Ele merece, é o único lugar onde pode estar, assentado em seu trono no alto lugar, lá, meus irmãos, nesses céus, onde estão guardadas a nossa herança que não se corrompe, que nós, enquanto igreja, temos a alegria de servir ao Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos orar.